No Saber Direito desta semana, você vai assistir a um curso com a professora Carolina Santos. O tema, Direito Internacional e a Era Digital. Durante as aulas, você vai conhecer os conceitos, fontes e princípios fundamentais. Vai entender a hermenêutica e o que torna o direito internacional privado diferente do direito internacional público. Veja a aula 3. Bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Hoje nós vamos falar de direito internacional. Eu sou a professora Carolina Santos, sou advogada internacionalista há mais de 15 anos, sou mestre em Direito Internacional pela Universidade de Lisboa e hoje nós vamos tratar dos princípios, fontes e hermenêutica jurídica dentro da matéria Direito Internacional. Nós temos os principais documentos de direito internacionais. Eles são os tratados, as declarações de direito internacional, as convenções, os protocolos, declarações, resoluções e outras normas de direito internacional. Isso falando em direito internacional público. Lembrando que direito internacional privado também constitui uma área do direito internacional que ela se dá através de acordos internacionais e até mesmo através dos contratos internacionais de direito. Hoje, empresas multinacionais estão sendo aceitas pela doutrina como atores na cena internacional, porque elas estabelecem direitos e obrigações e, a depender da demanda dessa grande multinacional, ela exerce uma influência na política externa, na cena internacional, a ponto de participar de alguns tratados de direito internacional. Então, os acordos de direito internacional também fazem parte da seara dos documentos de direito internacional. Dentro dos documentos de direito internacional, no direito público, nós temos que os tratados internacionais de direito são aqueles firmados pelos Estados soberanos. Então, eles versam maiormente matérias de direito público, segurança pública, manutenção da paz, proteção da vida humana, proteção do meio ambiente, tudo aquilo da qual nós dependemos para a nossa subsistência e também os bens maiores da sociedade, são tratados nos tratados de direito internacional. Os tratados de direito internacional, uma vez assinados por um Estado soberano de direito, eles são internalizados ipsis literis, ou seja, da forma que foram escritos. Eles não são adaptados. O que pode acontecer é algum Estado membro, a partir da assinatura do tratado, não aderir a determinada cláusula, fazer algum destaque, se for possível, e não aderir a determinada cláusula, então essa cláusula não vai ser inserida no ordenamento jurídico interno. Mas, de modo geral, sui generis, nós temos que os tratados de direito internacional, uma vez assinados pelos Estados soberanos de direito, que passam a ser Estados-membros ou Estado-parte, daquele tratado internacional, eles são internalizados no ordenamento jurídico interno ipsis literis, da maneira que foram assinados. Já as convenções de direito, elas são recomendações de cunho, muitas das vezes obrigatório em termos de cumprimento, mas elas podem ser internalizadas no ordenamento jurídico interno de uma forma adaptada. Então, muitas das vezes, aquela informação contida na convenção não vai ipsis literis da forma que está escrita para o ordenamento jurídico interno, diferentemente dos tratados de direito internacional. Protocolos, declarações, recomendações e resoluções são também documentos de direito internacional, mas eles não têm o poder mandatório de forma tão sui generis e de forma tão coercitivo como os tratados internacionais. Eles versam mais de recomendações e não arbitrariamente de impositividade no sentido de cumprimento pelo Estado soberano de direito. São recomendações acerca de como devem ser adaptadas algumas normas de direito internacional, como, por exemplo, recomendações da OIT, Organização Internacional do Trabalho, ou mesmo nessa matéria climática que vem sendo desenvolvida, muito desenvolvida, da proteção do meio ambiente, recomendações no sentido de que as empresas aderentes a determinado acordo internacional de comércio devam participar de programas de diminuição de emissão de poluentes, por exemplo. Ou seja, não é coercitivo, não é mandatório que se cumpra exatamente da forma como está ali prevista numa resolução ou numa recomendação.
diferentemente do que acontece nos tratados internacionais de direito. Então, alguns exemplos dos principais documentos do direito internacional são a Carta das Nações Unidas, que deu origem à ONU, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados e Convenções e a Convenção de Genebra. Também nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também é mandatória a todos os Estados-membros da ONU, independentemente de terem assinado ou não. Eles são mandamentais, porque dizem sobre bens de direitos supralegais, supraconstitucionais, o respeito à vida, o respeito à paz mundial, a promoção e compromisso de manutenção da paz mundial. Então, é um documento mandatório a todos os Estados-membros da ONU. Nós temos também, dentro da legislação internacional, diversas outras fontes de direitos, convenções internacionais, os costumes internacionais e os princípios gerais de direito. Então, os princípios gerais de direito são regras mestras de aplicação do direito internacional, tanto na cena do direito internacional público, como na cena do direito internacional privado. Temos alguns princípios fundamentais na cena do direito internacional público. São eles: o princípio da soberania e independência nacional, no Brasil, previsto no artigo 4º da Carta da República. É um princípio que ele vem desde a antiguidade com a questão do estabelecimento da soberania dos povos, aquilo que já foi falado do estabelecimento de território, jurisdição, competência. Então, a soberania ela é exercida por um Estado soberano de direito dentro de determinado território, que confere uma autonomia jurídica a esse Estado soberano de direito. Também temos o princípio internacional fundamental de prevalência dos direitos humanos. Esse princípio está na Constituição Federal e também consta na Convenção Americana, na Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura e Convenção Interamericana para Erradicar, Punir a Violência contra a Mulher. O princípio de prevalência dos direitos humanos goza da Carta da República, inclusive com o quórum aprovado de 3/5 e 2 turnos em cada casa do Congresso, ele tem a mesma hierarquia de norma constitucional. Lembrando que, depois disso, toda norma supralegal, ela está acima das leis ordinárias e abaixo das normas constitucionais. Já os princípios, já todo o Tratado de Direito Internacional de direitos humanos que gozar desse quórum de aprovação específico, ele goza de uma hierarquia de norma constitucional. Tamanha a importância da proteção e da prevalência dos direitos humanos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos internalizada dessa forma pela nossa Constituição. Também temos o princípio da igualdade entre os Estados. Após as grandes guerras, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, foi estabelecido esse princípio para evitar um ambiente hostil entre as nações. Independentemente do poder de influência na cena internacional dentro das relações internacionais de cada Estado de direito, Estado soberano de direito, há uma igualdade, uma paridade entre esses Estados na cena internacional, pelo menos de forma abstrata. Então, para evitar que haja um ambiente hostil e o fomento de novas situações bélicas, houve juridicamente o estabelecimento dessa igualdade entre os Estados. Também o princípio de direito público, a defesa da paz. A defesa da paz é um outro princípio de direito de ordem mandatória. A manutenção da paz autoriza ainda uma intervenção armada, bélica, para a proteção da própria paz na seara mundial. Veja, se um Estado-membro vê que outro Estado, membro da ONU, o Estado parte da Organização das Nações Unidas, está sendo aviltado em sua soberania para a manutenção da pacificação mundial e da boa ordem estabelecida nesse período dos pós-guerras, é legítimo algum tipo de intervenção, desde que seja para a manutenção da paz mundial, tamanha a importância do princípio da preservação e defesa da paz. Solução pacífica dos conflitos, outro princípio basilar do direito internacional. Houve, após a Segunda Guerra Mundial, a atuação quase maior da diplomacia na cena internacional.
Agentes diplomáticos ganharam um espaço ímpar na cena internacional após as grandes guerras. Então, há que se tentar de todas as vias, via diplomática, acordos, a pacificação entre os Estados antes que se dê um conflito armado, diante da imensurável perda humana, né, que foi, inclusive, objeto da Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Carta da ONU, de estabelecimento e criação da ONU também. Nós temos a necessidade de solução pacífica dos conflitos como condição sine qua non do direito internacional através da diplomacia para a manutenção da paz. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, outro princípio de direito na cena internacional, que teve de ser internalizado por todos os Estados parte da ONU. Esse princípio de repúdio ao terrorismo e ao racismo ganhou voga e cena maiormente após a Segunda Guerra Mundial também. Percebemos que ao longo da história da evolução do direito internacional, a partir dos acontecimentos de grandes guerras é que foi dada a maior parte da normatização na cena do direito internacional público. Uma vez estabelecido um ambiente de pacificação na cena internacional, começou-se a dar atenção ao direito internacional privado também, no sentido de fomento econômico, desenvolvimento sustentável e atenção a princípios basilares de direito na seara do direito internacional privado também. Então, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade é um outro princípio internacional de direito que vem nessa atoada pós-guerras, pensando agora numa união do direito dos povos para um crescimento e desenvolvimento sustentável. Não mais somente para a pacificação social, mas também para promover esse crescimento de uma forma equânime. Há de haver a cooperação entre os povos, cooperação jurídica, cooperação econômica e o fomento à erradicação da miséria, de uma forma positiva. A União Europeia, nesse contexto, no Tratado de Lisboa, estabelece que há uma missão e responsabilidade de toda a humanidade erradicar a miséria. Enquanto uma pessoa passar fome, toda a humanidade falhou no sentido de exercer o seu direito, de exercer os seus direitos humanos. Então, nós temos, por exemplo, na União Europeia, diversos incentivos de ordem pública para fomentar a erradicação da miséria em estados terceiros, que não necessariamente fazem parte da União Europeia, mas que se beneficiam de diversas ações nessa toada de direito internacional, cooperando pelo bem comum, não mais focando tão somente na pacificação social, na manutenção da paz e na interação dos estados entre si, com vistas a fomento econômico e crescimento econômico, visando o interesse nacional, mas sim visando o bem comum, tendo em vista que, ao passar das guerras, a miséria sempre foi o fomentador inicial de um ambiente hostil entre os países. A ausência de emprego, por isso a criação da OIT, mesmo antes da ONU, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, ela é antecessora à própria Organização das Nações Unidas. Então, a questão de fomentar um desenvolvimento sustentável, ele passa ao lado da questão de erradicar a pobreza. Na União Europeia, a exemplo de ação positiva do Estado, existem diversos incentivos fiscais para empresas que comprovem, por exemplo, que todo trabalho contratado, todo acordo internacional firmado com determinado Estado terceiro, que não seja Estado membro da União Europeia, assim chamado Estado terceiro, ele passa por uma cadeia de produção livre de trabalho escravo, de trabalho forçado, que não emprega menores, que tenha um salário base digno, ou seja, são incentivos fiscais, uma tributação menor para todo Estado terceiro que comprove que a cadeia de produção daquela manufatura, daquele bem a ser negociado na cena internacional, ele é livre de qualquer tipo de trabalho degradante. Então, são fomentos, ações positivas para erradicar a pobreza, ainda que não seja para benefício próprio. Essa é a visão no sentido de cooperação entre os povos, cumprindo esse princípio de direito internacional. Outro princípio de direito internacional, concessão de asilo político. Então, todos os estados
pertencentes, ao menos das Nações Unidas, eles têm essa obrigatoriedade de conceder asilo político como princípio de direito internacional. Integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, citando um princípio de direito internacional regional. Há necessidade de se proteger todo o patrimônio imaterial de um povo, o folclore, a língua, a forma de se vestir, todas as características próprias que tornam um povo único, também são objetos de proteção do direito internacional segundo o princípio da integração econômica, política, social e cultural. E nesse bloco regional, na América Latina, há também diversos incentivos e fomentos para que essa região seja preservada na sua cultura de forma mais típica, facilitando pela proximidade esse princípio da cooperação entre os povos. Nós temos aqui também o Mercosul, que é um bloco econômico também focado nessa questão do regionalismo para facilitar a cooperação entre os povos e estados para um desenvolvimento sustentável. E lembrando que esse desenvolvimento sustentável também se dá em termos de países que são tidos nas relações internacionais como países em desenvolvimento, diante das suas peculiaridades comuns de estarem em desenvolvimento frente a outras nações mais centrais nessa cena internacional, eles cooperam entre si nas suas dificuldades, fomentando um crescimento e uma equalização de poderes dos estados na cena internacional. Então, a questão de formação de blocos econômicos também faz parte desse princípio de cooperação baseado no regionalismo, outro princípio internacional de direito. Também temos como fontes de direito internacional, segundo o artigo 38 da Corte Internacional de Justiça, que são fontes internacionais de direitos, os princípios gerais de direito, que são citados, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Então, apesar da gente não ter positivados todos os aspectos da cena internacional, nós temos os princípios basilares de direitos e nós temos jurisprudência, seguindo aí aquela vertente do sistema anglo-saxão de aplicação do direito, por isso esses conceitos basilares foram explicados antes, porque nós temos então que fazer uma interpretação sistêmica do todo para poder aplicar o direito internacional na prática. Como nós já vimos, existem diversos princípios de direito internacional. Nós temos a aplicação da equidade, da jurisprudência, do sistema de precedentes, para poder fazer uma adaptação do todo, quando não tem uma legislação específica para abarcar o caso concreto, usando também o direito comparado com essa hermenêutica sistêmica do direito internacional. Então, princípios, fontes, hermenêutica e o uso de normas, da aplicação de normas supralegais e do direito constitucional transnacionais são as principais fontes do direito internacional. Nós temos como principais tratados de direito internacional já positivados, que servem como arcabouço jurídico, chave mestra aí para a gente aplicar o direito internacional, os Tratados de Paris, Carta das Nações Unidas, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados, Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, Convenção sobre os Direitos da Criança, Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, Pacto Internacional dos Direitos Humanos, dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que é a Convenção de Belém do Pará, e a Convenção Interamericana para a Eliminação de toda forma de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. Nós temos, pelos documentos de direito internacional positivados, trazidos como arcabouço do direito internacional, que eles vêm na mesma atoada desse contexto histórico de desenvolvimento das relações entre as nações. Ou seja, os documentos primeiros, eles versavam sobre pacificação
social, sobre pacificação da comunidade humana como um todo. Tratavam principalmente de definir territorialidade. Depois passando a dirimir e questionar as questões da punição do pós-guerra, responsabilidade de pós-guerra. O Tratado de Versalhes é um exemplo disso com o fim da Primeira Guerra Mundial, impondo à Alemanha a recuperação dos estados afetados. Então, nós temos uma evolução histórica no contexto positivado da normatividade do direito internacional que acompanha os acontecimentos, mas também a gente observa que acompanha os bens de direito tutelados. Inicialmente, a pacificação social era condição sine qua non para a continuidade da própria vida, da evolução das civilizações. Então, esse era o objeto de direito maior a ser tutelado. Depois, a questão do território, o que acompanha também com os documentos apresentados que refletem a normatização do direito internacional. Território, questões de territorialidade. Depois, posteriormente, a responsabilidade pelos danos causados nas guerras, como foi analisado no Tratado de Versalhes, que impôs à Alemanha a recuperação dos estados que foram afetados, o ressarcimento, uma indenização. Todos esses documentos mostram essa evolução e os bens de direitos tutelados. Depois da Segunda Guerra Mundial, como a gente vê, é que começam estatutos, convenções, declarações, no sentido de proteger a vida humana. Os direitos humanos ganham um valor maior jurídico a partir da criação da ONU, em 1945, com a Carta das Nações Unidas. É a partir desse momento, dessa criação de um organismo internacional para a manutenção da paz, que se passa a ter um olhar sobre direitos humanos. E se passa a falar disso como normas de direito supralegal, acima de qualquer ordenamento jurídico de leis ordinárias. Em se tratando de tratados de direitos humanos internalizados, por exemplo, no Brasil, como foi falado, aprovação em 2 turnos nas 2 casas do Congresso pelo quórum de 3/5, ele ganha um status, inclusive, de supralegalidade, mas de norma constitucional. Tamanha a importância que vem e é refletido nos documentos de direito internacionais positivados ao longo dessa história. Depois dessa positivação dos direitos humanos e da colocação numa hierarquia maior no organograma jurídico, na ordem jurídica dos estados e, no caso do Brasil, no ordenamento jurídico interno, com aquela aprovação que já foi citada nas 2 casas em 2 turnos, nas 2 casas do Congresso, com quórum de 3/5, passando a ter um status de norma constitucional, acima da supralegalidade. Tamanha a importância dos direitos humanos na cena internacional. Posteriormente, ganha espaço nos documentos formalizados, já positivados de ordem internacional, a proteção do meio ambiente. A proteção do meio ambiente e do fomento econômico com vistas à função social da propriedade. Ou seja, vai se juntando valores de direito, vai se agregando bens e valores de direitos que foram sendo salientados nesse período do pós-guerra para formar documentos de direito positivados de forma também sustentável, que agregam não só um bem de direito a ser tutelado, como no caso da territorialidade, para além da proteção de um povo, há nesses novos documentos, os mais recentes do pós-guerra, principalmente da Segunda Guerra, que protegeu os direitos humanos, há uma preocupação do crescimento sustentável, do meio ambiente, função social da propriedade, né? A gente vê, Convenção sobre o Direito do Mar, né? Passa-se a preocupar, os bens de direitos ganham um destaque para a questão do meio ambiente. E agora, daqui adiante, nessa era digital, para o meio ambiente digital também. Erradicar a violência contra a mulher. A mulher foi ganhando todo um aparato de direito, uma liberdade jurídica que não existia. Se pensarmos, a mulher não podia votar. A mulher passou a poder votar, a poder trabalhar livremente, exercer uma profissão.
E nisso, a Convenção Interamericana vem para prevenir e punir qualquer tipo de violência contra a mulher, havendo a necessidade de um documento público na cena internacional para garantir o mínimo existencial da mulher. Veja a evolução do direito internacional entrando em searas de foro íntimo, mas que afetam toda a dignidade humana. A evolução do bem jurídico tutelado. Um bem que antes era territorial, um bem que era de proteção da paz, agora ele passa a olhar para o indivíduo. Primeiro para os direitos humanos como um todo, para a vida como um todo, mas agora ele passa a ter um olhar para o menor. A idade mínima para o trabalho, 18 anos segundo a OIT, mas que dá uma margem de adaptação aos países em desenvolvimento por um prazo estabelecido nos acordos com esses Estados-membros para que se adaptem até que cheguem lá diante das mazelas de suas economias. Mas é a proteção da infância, o princípio do melhor interesse do menor, né? Então a gente tem um olhar para a mulher, a gente tem um olhar para o menor, a gente tem um olhar para a diversidade, para o respeito e proibição contra o racismo e qualquer tipo de discriminação. Veja a evolução, o reflexo nos direitos humanos. Nós temos, de fato, positivados documentos que refletem o quanto a humanidade vem evoluindo no sentido de promover uma liberdade, uma igualdade. A evolução do direito também na cena internacional, o olhar para o indivíduo como titular de direito na cena internacional. Anteriormente, no início, se falava de direito internacional, se pensava no sujeito, se pensava nos estados soberanos de direito, como os atores da cena do direito internacional. Hoje sabe-se que o indivíduo também é um ator da cena no direito internacional. Ele também constitui direitos e obrigações, principalmente na era digital, o tempo inteiro. Com essa evolução, nós temos ainda as empresas, as multinacionais, pessoa jurídica como titular de direito na cena internacional. Era impensável. Mas diante da influência que exercem algumas multinacionais, por estarem presentes em diferentes territórios, exercerem influência na economia de uma forma impactante, passam a serem considerados atores da cena internacional, considerados nas tomadas de decisões. Nós temos a OMC, um organismo internacional do comércio. Ele dispõe sobre sistemas de verificação, inclusive dessas multinacionais, se estão no compasso do estabelecido pela ONU no sentido de desenvolvimento sustentável, na questão da emissão de carbono. Então, as empresas passam a ter também um papel muito importante na cena internacional, tendo os sujeitos de direito internacional se alargado em espécies na medida em que esses documentos que foram lidos também refletem essa preocupação, abarcando bens de direitos mais intrínsecos ao sujeito individual de direito na cena internacional, mas também passando a ter um olhar para a pessoa jurídica, porque ela também traz um reflexo na cena internacional para o indivíduo e um impacto no meio ambiente, impacto em direitos fundamentais como propriedade. Então, veja, a evolução e crescimento do direito internacional passa por todo esse contexto histórico estudado, analisado, pelos conceitos basilares de direito e por uma normativa de direito que foi se estabelecendo ao longo do tempo, ao compasso da evolução da história humana entre nações internacionais, mas também da evolução de valoração pelo ser humano do bem jurídico a ser tutelado. No início não se pensava em ter que se proteger a segurança da mulher, nem do menor. A igualdade racial, de gênero, a liberdade de escolha religiosa.
Hoje isso é um objeto de direito internacional, tem essa importância. O direito ele vai evoluindo, dando importância para questões anteriormente tidas como menores e que hoje, com o princípio da dignidade humana, ganham um contexto de direito maior. A pessoa tem o direito de escolher seguir a religião que ela quer. Um princípio de direito internacional que não é cumprido por várias vezes. Veja o episódio, o exemplo da Malala, ativista social, conhecida mundialmente, queria poder estudar num país onde, dentro da religião dela, a mulher não deveria estudar. Direito de estudar, por ser mulher. Veja a evolução da sociedade, a importância do direito internacional. Hoje ainda brigamos por igualdade salarial. Daqui a um tempo isso vai ser impensável. Pela condição de sermos mulheres. Ainda é uma questão. Isso tudo, o direito internacional, vem ocupando seu espaço num contexto de uma vida integrada, de uma vida transnacional de direito. O que acontece em termos de direitos reconhecidos a uma mulher e a um menor na Alemanha, na China, impacta no Brasil, por conta dessa interligação. Então, o direito internacional, ele passa a ter que ser dinâmico e ter uma visão, mesmo no ordenamento jurídico interno, uma visão justa e equânime a nível mundial. Vai se lançando um mínimo existencial na cena internacional de direitos. As mulheres, de modo geral, independente da nação que se estabelecem, independente da religião que seguem, sabem que em outros países as mulheres já têm garantido, por lei ao menos, igualdade salarial. E sabem pelas redes, sabem pelo meio ambiente digital que as mulheres estão como eu estou aqui, advogando, dando aula, falando, e querem também exercer esse direito. Então é um direito humano, é um direito internacional, muitas das vezes protegidos pessoalmente em cortes internacionais de direito, como a Corte Internacional de Direitos Humanos, na Europa, em Estrasburgo, na França. Um indivíduo, anteriormente, no princípio do direito internacional, ele não podia arguir em nome próprio. Eram mesmo os estados soberanos de direitos que podiam arguir qualquer coisa numa corte internacional ou entrar numa disputa judicial. Hoje, em Estrasburgo, na França, Tribunal de Direitos Humanos, se um cidadão europeu se vê lesado no seu direito humano, ele pode entrar numa corte internacional para pedir, inclusive, uma indenização contra o Estado. Uma criança que foi colocada para trabalhar indevidamente, ela vai pedir uma indenização contra o Estado que não a protegeu. Direito internacional. Um cidadão da União Europeia que vai trabalhar em outro estado, em Dubai, por exemplo, onde a legislação não o protege com um salário mínimo decente, ou onde ele passa uma situação degradante, e lá naquela corte onde ele exerceu a profissão dele, ele não tem o devido amparo legal, ele voltando ao seu país, ele voltando ao seu continente, ele pode ir à Corte Internacional de Direitos Humanos, reclamar pelos seus direitos, enquanto sujeito individual de direitos humanos, de direito internacional. Veja a evolução do direito internacional. Então, a riqueza e a necessidade do estudo do direito internacional. Um crime que não foi devidamente tutelado dentro do Brasil. Temos a Lei Maria da Penha, a exemplo. Pode ir numa Corte Internacional de Justiça requerer a devida tutela, a indenização contra o Estado que não a tutelou. Vai se expandindo, vai ganhando espaço, vai se tornando realmente o direito das nações. Não dá mais para se conceder um direito básico num lugar do globo terrestre e não achar que isso vai repercutir em um outro ponto. Não é possível se aceitar, por exemplo, crianças trabalhando quando já está positivado que é proibido o trabalho infantil. Isso tudo é tutela dos direitos humanos, do direito internacional. Não é um problema daquele país, é um problema da humanidade. Isso é o direito internacional, isso é o direito das nações.
Hoje, a União Europeia, mais avançada em legislação, já tem inclusive a positivação dessa ação poder-dever do Estado-membro de agir pelos Estados terceiros, ainda que aquele dano não ocorra no seu território, mas pelo bem da humanidade. Em países em desenvolvimento, ainda busca-se o mínimo existencial dentro do seu próprio território nacional, para então poder ter um desenvolvimento sustentável de ajudas a países terceiros, a estados terceiros, como se fala no direito internacional, Estado soberano de direito. Mas essa integração, ela é nitidamente perceptível na evolução do aparato normativo positivado que já existe na cena internacional. Às vezes, por um desconhecimento, a pessoa não busca o devido amparo e a devida integração do seu direito na cena internacional. Muitas das vezes você não vê o seu direito abarcado dentro do seu território nacional, mas você poderia arguí-lo fora numa corte internacional. Ou buscar ajuda de uma organização internacional que já existem diversas para fins específicos de tutela de cada direito humano existente. Essa importância, inclusive, das organizações internacionais. Elas protegem para além dos objetivos dos estados que as compõem, com um poder derivado da soberania, da autonomia do Estado-membro que a criou, normalmente a união de alguns Estados-membros que congregam um interesse comum para além do seu próprio, do seu interesse nacional. Cria-se uma organização internacional autônoma, com autonomia jurídica e capacidade jurídica para atuar na cena internacional na defesa de direitos como direitos de minorias, interesses de divulgação social, cultural, fomento de culturas através de festivais, como a questão olímpica, que é a mais conhecida, na parte dos esportes. Então, nós temos uma maior integração dos povos, que se dá e se viabiliza também maior integração e proteção e cooperação no sentido dessa proteção dos povos, que se dá e se viabiliza, inclusive, através dos documentos de direito internacional já positivados como citados, mas que estão em constante evolução, inclusive pelo próprio dinamismo do direito internacional. Então, a importância do estudo dessa aula, das fontes de direito, dos documentos internacionais já estabelecidos, o que alguns estados soberanos ou organizações internacionais, a União Europeia, tem feito no sentido de efetivar o princípio citado de cooperação entre os povos. Para além de cuidar de si, há uma determinação legal para que cuide dos outros até erradicar a pobreza. Não é visando, é até que se erradique a pobreza, há de haver medidas positivas dos estados que compõem a União Europeia para erradicar a pobreza ou cobrar ações nesse sentido. Com incentivos fiscais, com sanções fiscais, selos sociais. Há empresas que colocam selos sociais para garantir que aquela empresa ela age totalmente de acordo com as ordens de proteção ao meio ambiente, ou que só contratam com empresas que notadamente não trabalham com trabalho infantil, que garantem o trabalho digno, o trabalho decente. É uma forma, o selo social é uma forma de ação positiva do Estado. Então, o estudo de toda essa normatividade para o crescimento, proteção, propagação, cooperação, segurança jurídica entre os povos, ela se dá de uma forma dinâmica, sabendo que já existem documentos positivados, derivados de cada fase histórica estudada, mas que essa positivação vem sendo construída à medida que o direito internacional avança, junto com a era tecnológica. Hoje fala-se do meio ambiente digital, mas já se estuda o direito espacial, para além do direito internacional. Então, há essa necessidade de integração na hermenêutica jurídica sistêmica do direito internacional,
fazendo ainda uso de analogia, equidade, nos casos onde há total omissão legislativa ou jurisprudencial num tema novo de direito internacional. Busca-se a natureza jurídica do Instituto, por isso foi estudado, se a natureza jurídica pública ou privada, vai-se à raiz do Instituto para poder aplicar por analogia, equidade, a interpretação do direito através da hermenêutica sistêmica do direito internacional com o uso de direito comparado e da aplicação prática do direito internacional. Então, aqui nós vamos encerrando essa aula de todo o aparato normativo e que vem sendo construído do direito internacional numa interpretação sistêmica e hermenêutica do direito e vamos para o nosso quiz para a sedimentação desse conhecimento. Vamos lá! Qual dos seguintes não é considerado um princípio do direito internacional? Princípio da igualdade soberana dos Estados. Letra B, princípio da intervenção humanitária. C, princípio da boa-fé. Ou D, princípio da não intervenção nos assuntos internos dos Estados. Princípio da intervenção humanitária. Não é um princípio do direito internacional porque há o princípio da soberania do Estado Nacional de Direito. O Estado soberano de direito, ele impede, o princípio da soberania impede a intervenção entre Estados, para promover, inclusive, a pacificação social. A intervenção só é permitida em caso de guerra. Inclusive, é um dever de agir dos Estados para a preservação e manutenção da paz mundial. E somente nesses casos é permitido qualquer tipo de intervenção em um Estado autônomo de direito. Vamos para a próxima pergunta. Qual das seguintes não é uma fonte do direito internacional? Tratados, costumes internacionais, decisões judiciais nacionais ou jurisprudência internacional? As decisões judiciais nacionais não são fonte do direito internacional, né? Como nós vimos, nós temos os tratados, os costumes internacionais e a jurisprudência internacional. Não é fonte de direito internacional as demandas internas, as sentenças internas, jurisprudências nacionais não são fonte do direito internacional. Vamos para a próxima pergunta. O que é hermenêutica do direito internacional? O estudo das normas internacionais relacionadas aos direitos humanos, a interpretação das fontes do direito internacional, a aplicação do direito internacional nos tribunais domésticos ou a criação de novas normas internacionais por organizações internacionais. A interpretação das fontes do direito internacional. Então, hermenêutica é uma forma de interpretar as leis. E aí a gente usa no direito internacional uma hermenêutica sistêmica. Sistêmica, como a gente já viu, de usar todas as fontes do direito pela melhor aplicação na cena internacional, inclusive a aplicação do direito comparado. Então, nós vimos nessa nossa terceira aula a importância do conhecimento e aplicação dos princípios de direito internacional, como é importante entender para que a gente possa fazer a hermenêutica jurídica. Veja, já é muito desafiador você lidar com diversos sistemas de direitos. Você entender, mas eu vou ter que entender da lei do mundo inteiro. Não exatamente, vamos lembrar que todo esse aparato normativo, todas essas aulas, nos devem levar para um lugar comum de entender como isso se dá na aplicação prática. Então, veja, se você tem um caso prático de direito internacional, você vai fazer um recorte das partes envolvidas e das legislações incidentes naquele caso específico. E aí um recorte menor ainda do caso que está sendo tratado, da questão em si. Veja, se há uma relação, por exemplo, de direito de família internacional, uma questão de guarda, como vai estabelecer guarda? Aquela pessoa vai mudar para um outro país, como eu vou estabelecer guarda? Manutenção de alimentos, a previsão de alimentos, em que moeda isso vai se dar, se a pessoa vai morar fora, como vai fazer a transação financeira para chegar aqueles alimentos para o menor? Como vai ser a segurança desse menor, esse país terceiro onde o menor vai? Ele tem um acordo de cooperação internacional com o Brasil no caso de uma emergência? O parente que vai estar com a tutela, ele falece, acontece alguma coisa? Como eu posso resguardar a segurança desse menor?
tudo isso incidindo numa sociedade que é praticamente nômade digital na atualidade. As pessoas mudam o tempo inteiro. Então, mesmo no direito de família, eu tenho que ter uma noção do direito internacional, por exemplo, para poder fazer uma melhor proteção daquela parte. Ali eu vou ter que estudar dentro daquela parte específica dos estados soberanos de direito que vão estar ali envolvidos naquele contrato, qual o melhor direito aplicável. Qual o melhor direito aplicável? O melhor interesse do menor, princípio de direito internacional. Eu aplico um princípio de direito internacionalmente estabelecido, que é o melhor interesse do menor, para poder escolher a melhor legislação aplicável e fazê-la valer sobre as outras, diante de um princípio de direito internacional, por exemplo, que é o melhor interesse do menor. Isso na área de família, por exemplo, já na área trabalhista. A pessoa é contratada para a gente trazer os elementos de ordem prática, onde a gente aplica todo esse aparato principiológico. Então, numa relação de trabalho, a pessoa é contratada, a título de exemplo, no Brasil, muitos pilotos de avião são contratados aqui no Brasil para trabalhar fora. Por exemplo, vão trabalhar nos Emirados. São contratados aqui, mas vão prestar o serviço lá. Qual legislação que eu aplico? O princípio da legislação mais benéfica ao trabalhador. Aquela parte que é hipossuficiente nessa relação de trabalho. Para equalizar a relação entre poder do capital e força de trabalho. Então, há esse nivelamento pelo ordenamento jurídico para tornar uma relação contratual mais equilibrada. Então, a legislação aplicável é aquela que vai ser mais favorável ao trabalhador em havendo diversas jurisdições numa mesma contratação trabalhista. É um direito do trabalho internacional, o que é extremamente comum na atualidade, principalmente depois da pandemia, onde se acentuou o teletrabalho, por exemplo. A possibilidade de você ser contratado num determinado estado soberano de direito e prestar esse trabalho de uma outra localidade. Os estados, inclusive hoje em dia, emitem vistos para nômades digital, para regular, inclusive, o recolhimento previdenciário. Veja, eu estou falando de direito tributário na cena internacional. Se esse trabalhador é contratado no Brasil e tem o allowance, tem a permissão para prestar o serviço onde ele quiser, se acontece um acidente de trabalho, quem que vai socorrer? Qual é a previdência? Se ele está recolhendo a previdência no Brasil? Como vai se dar uma perícia para avaliar uma lesão de trabalho? Se aquilo é uma doença de trabalho ou não, se a pessoa está do outro lado do planeta? Não é viável. Não é viável financeiramente, mas é uma realidade. Como isso vai se dar? A análise do meio ambiente de trabalho em si, por exemplo, quando esse meio ambiente de trabalho é diverso em cada dia. A pessoa pode trabalhar num café, pode trabalhar num restaurante, pode trabalhar em outro país. Então vejam os desafios onde a gente usa os princípios de direito internacional para poder fazer valer o direito ao princípio maior de acesso à justiça. Não se pode negar o direito àquele que persegue por ele dentro de um Estado soberano de direito. Então, diante desses novos desafios, como prover o direito? Como estabelecer o direito em situações onde a lei ainda não está necessariamente estabelecida? Através de hermenêutica, através da atenção a todo esse conceito basilar de direito internacional, dos princípios internacionais de direito, análise do caso concreto, faça um recorte das legislações excedentes naquele caso concreto e o filtro para aplicação do direito são os princípios de direito internacional. É ali que você vai saber qual legislação que vai ser aplicada naquele caso, a depender da matéria que está sendo tratada, se é um caso de direito de família, se é uma relação de consumo, se é um inventário, né? Se é uma relação de direito do trabalho, como eu vou prover o direito numa situação de direito internacional? Através da aplicação principiológica. Então, essa enorme importância de se entender os princípios de direito internacional, na cena internacional. Então, nessa aula, nós podemos destrinchar toda essa questão. Também a questão do desafio do direito comparado. Como a gente vem falando, há um direito comparado. Mas há o nivelamento após ali o Westfália, houve o nivelamento do poder jurisdicional
de todos os Estados soberanos de direito. Então, um Estado de direito não é maior do que o outro em peso legal. Sendo que eles estão nivelados na cena internacional pelos tratados internacionais de direito, como eu vou saber a aplicação de cada direito no caso concreto? Sim, nós falamos pelos princípios de direito internacional, mas muitas das vezes isso não ocorre de uma forma clara. Não é um menor que está se tratando, não é um trabalhador que está se tratando, para a gente poder ter claramente que a lei vai ser a mais benéfica às partes hipossuficientes da relação contratual. Às vezes, nós lidamos com relações de consumo multinacionais contratando entre si. Então, aquele contrato já está equilibrado na cena internacional. De que forma eu vou aplicar a lei com jurisdições diversas incidindo naquela relação contratualmente estabelecida? Então, eu tenho que usar o direito comparado, entender do direito internacional se há acordo de cooperação entre as nações envolvidas, para que haja uma preferência entre um direito ou outro, e muito mais do que isso, há a possibilidade da escolha de qual legislação será incidente naquele contrato, a liberdade contratual, liberdade de contratação, liberdade da iniciativa privada. Então, desde que não seja contra a lei, desde que não venha prejudicar claramente uma parte e tornar aquele contrato insolvente, tornar aquele contrato deveras oneroso para uma parte em específico, as partes têm a liberdade contratual para poder estabelecer entre si qual vai ser a legislação incidente naquele caso concreto de direito internacional privado, o que melhor lhe convir. Inclusive, a indicação para quem atuar com direito internacional privado é que escolha sempre o foro de dirimissão do conflito naquele contrato. Veja, se há algum problema que surge daquele contrato, as partes terão que se recorrer a alguma corte de direito, que pode ser uma corte privada, os tribunais arbitrais, como a International Chamber of Commerce, que costuma resolver esse tipo de problema na cena comercial, de contratos comerciais, sede em Paris, tem branches em Dubai, em diversos centros financeiros. Então, há de se estabelecer o foro de dirimissão do conflito, nunca será afastado o tribunal público também, de ordem pública, de direito público, mas você pode escolher um tribunal arbitral quando se tratar de uma questão de direito internacional privado, né, onde não haja hipossuficientes ali naquela relação. Então, uma vez feito isso, você escolhe o foro para tornar previsível o custo da solução de um possível litígio. Isso é direito comparado na prática. Eu comparo os direitos das relações que estão ali naquela contratação, que estão envolvidas naquela contratação de direito internacional, faço uma análise de direito comparado, não só do ordenamento jurídico, que vai ser melhor para o cliente, mas também menos custosa, tendo em vista o direito tributário, tendo em vista os tributos que serão incidentes, o sistema financeiro de cada localização, o que é mais viável. Agora, com o direito internacional e com as relações internacionalmente estabelecidas da era digital, do meio ambiente digital em que vivemos atualmente, há necessidade de uma visão ampla e abrangente do direito, em cada situação, mesmo da vida cotidiana e da vida empresarial e da vida pública. Há de se analisar pelos diversos aspectos quando a gente fala em direito comparado naquela situação fática. Qual o direito menos custoso? Qual a jurisdição onde eu vou ter uma melhor acessibilidade diante da causa que está em questão? Mais protetiva, menos custosa, previsível. Ser previsível para o seu cliente quanto vai custar uma solução eventual numa corte. Então, eu vou escolher o foro da dirimissão do conflito numa cláusula de contrato internacional. A escolha do foro é indispensável. Muitas das vezes as pessoas fazem contrato de direito internacional sem escolher o foro. Aí a parte aviltada escolhe na sua jurisdição, por exemplo. E aí fica muito caro para outra parte ir até lá demandar em juízo naquele outro país.
Então, o ideal é que se escolha um lugar já no início do contrato, já no início dessa relação, seja ela trabalhista, seja ela de consumo, seja ela comercial. Ficamos por aqui nessa nossa terceira aula de Direito Internacional e eu estou muito feliz com a sua companhia, agradeço a sua companhia e já adianto que na próxima aula nós veremos a diferença entre Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado. A matéria do Direito Internacional ela é riquíssima e ela é composta por essas duas vertentes que convergem entre si, mas são vertentes diversas. Temos o direito internacional público e o direito internacional privado. Direito internacional público, direito entre nações, interesses comuns da cena internacional, direito internacional privado, o direito e as relações que se estabelecem entre os indivíduos e empresas na cena internacional. Eu sou a professora Carolina Santos, espero vocês nas minhas redes sociais, @CarolinaSantosLawyer, e eu te vejo na próxima aula. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.